Então, a gente já está gravando, tá? Vamos lá. Então, aqui temos a nossa atividade de DFC. É a primeira atividade que eu passei para vocês sobre o assunto, tá? Eu vou responder ela aqui juntamente com vocês. E vou passar uma outra atividade também na próxima aula, essa já para entregar, tá bom? Então, exercício 1. Identifique nas transações seguintes se elas acarretam aumento ou redução do respectivo fluxo de caixa. Conforme eu expliquei para vocês na DFC, nós temos, pelo método direto, nós temos o fluxo de caixa das atividades operacionais, que tem a ver efetivamente com a atividade da empresa, né? As atividades de investimento, que geralmente são recursos de terceiros que entram na empresa, ou esses recursos de terceiros saem da empresa, e a atividade de financiamento, a atividade de investimento, que são as compras dos imobilizados e as vendas do imobilizado, basicamente, e as atividades de financiamento, que essas sim são recursos de terceiros que entram ou saem de dentro da empresa, tá? Então, aqui eu trouxe algumas situações. Então, vocês deveriam identificar qual é o tipo de caixa, se é operacional, de investimento ou de financiamento, e se essa ocorrência aqui, se ela seria fator de aumento ou de redução do fluxo de caixa, beleza? Então, aqui nós temos a seguinte resposta. A transação de integralização de capital social em dinheiro, ou seja, é uma integralização de capital social, é um dinheiro que os sócios estão colocando dentro da empresa, tá? Ele foi integralizado em forma de dinheiro, né? Então, ela é uma atividade que pertence à característica de financiamento, ela é um recurso que vem de fora da empresa, é um recurso de terceiros, tá? E como é uma entrada no caixa, né? Então, o dinheiro está entrando no caixa, essa integralização de capital social vai causar um fator aumentativo, né? Um aumento dentro do caixa. Quando eu falo em transação de captação de empréstimo bancário, ou seja, eu estou tomando um empréstimo do banco, eu vou lá no banco e falo, eu quero tanto de empréstimo, né? Essa captação de empréstimo também é uma atividade de financiamento. Percebam aí a característica de terceiros, né? Ou seja, esse dinheiro ele não pertence como é que fala? Ele não pertence à empresa, né? Ele advém de terceiros. Então, aqui como ela está captando esse financiamento, ou seja, o dinheiro está entrando dentro da empresa, então ele também é um fator aumentativo, né? Então, a gente tem aqui um aumento da integralização de capital social, é um aumento, deixa eu grifar aqui, e também a parte de captação de empréstimo é uma atividade de financiamento e também ela é aumentativa, tá bom? Recebimento de clientes, ou seja, eu vendi a mercadoria para o cliente, e aí agora eu estou recebendo, né? Então, é uma atividade operacional, né? Ou seja, ela está diretamente ligada à atividade operacional da empresa. Como é uma entrada de dinheiro em caixa através do recebimento de cliente, ela vai ser também aumentativa, né? Então, aqui nós vamos marcar no operacional, na atividade operacional, porque ela está ligada diretamente à atividade operacional da empresa, e também porque essa entrada de dinheiro, esse recebimento, ela vai causar um aumentativo, vamos lá, dentro
do caixa da empresa, tá? Lembrando, pessoal, claro que o caixa da empresa, quando a gente fala em fluxos de caixa, a gente está contemplando todas aquelas contas de disponibilidades, tá bom? Ou seja, caixa, bancos e aplicações financeiras de resgate automático, tá? Então, lembrem-se que a demonstração se chama de fluxo de caixa, mas não é só o caixa que a gente vai pegar. A gente vai analisar as contas das disponibilidades, tá ok? Vamos para o próximo. Então, nós temos pagamentos de fornecedores, né? Os fornecedores estão diretamente ligados à atividade operacional da empresa também, né? Então, assim, ela é uma atividade operacional, tá ok? Só que aqui, ao contrário do recebimento de clientes, né? Onde a empresa está recebendo de um cliente, aqui a empresa está pagando o fornecedor, ou seja, ela está pagando uma dívida. Então, ao invés de haver aí o aumento, vai haver uma redução, né? Então, uma redução do caixa, pois o dinheiro está saindo, ok? Nós temos também aqui, deixa eu ver o que o seu Fernando. Boa noite, Fernando. Alguma dúvida? Não sei, eu peguei um bonde andando, professora. Tranquilo. A É, gente está corrigindo aquela atividade que eu mandei para vocês de demonstração de fluxo de caixa. A gente está corrigindo a atividade 1, beleza? beleza. Pode ir seguindo. Vou continuar. Se surgir a Tá bom, dúvida, vocês me chamem, tá bom? tá bom. Vamos lá. Então, nós temos aqui recebimento do dinheiro da venda de um ativo não circulante, um ativo imobilizado, tá? Então, a empresa tinha um imobilizado e em determinado período ela fez a venda desse imobilizado. Então, isso vai refletir na atividade de investimento, porque é onde a gente vai fazer os lançamentos referentes ao que é imobilizado, ao que é investimento dentro da empresa, que geralmente é imobilizado, tá? E nesse caso, pessoal, como ela está recebendo dinheiro da venda desse imobilizado, vai causar aí um fator aumentativo dentro do fluxo de caixa dessa empresa, né? Então, aqui ele vai ser aumento, vai ser um aumento dentro da atividade de investimento, tá ok? O próximo aqui pagamentos de dividendos, né? Então, a empresa fez pagamentos de dividendos aos sócios, remunerou lá os sócios esse lucro que teve lá em algum momento oportuno, né? Dentro desse contexto, nós também teremos aí uma atividade de financiamento. Por quê? Ela está envolta em uma transação com terceiros, sócios, né? Que são investidores dentro da empresa. Então, ela é uma atividade de financiamento e, ao contrário da integralização de capital, que causa um aumento no fluxo de caixa, esse pagamento do dividendo é um valor aí, então, que está saindo, né? Ele está saindo do caixa da empresa. Então, ele vai causar aí uma redução do fluxo de caixa na atividade de financiamento, beleza? Pagamento de juros sobre empréstimo bancário, tá? Ele vai ser lá também da atividade de financiamentos, ok? Porque é o juro de um empréstimo que eles tomaram, e isso vem
de um financiamento, tá ok? E também por haver o pagamento, ou seja, a saída do recurso do caixa da empresa ou do banco. Volto a repetir para vocês que quando a gente fala em fluxo de caixa, a gente não está falando somente do caixa em si, né? Mas das disponibilidades, tá? Então, nesse sentido, nós vamos ter aqui a atividade de financiamento, beleza? E teremos aqui uma redução da atividade de financiamento desse fluxo de caixa, tá? Porque a empresa está pagando, fazendo um pagamento com relação a a atividade de financiamento, ok? Então, vamos lá em financiamento e está havendo uma redução, beleza? Continuando aqui. Pagamento pela aquisição do ativo não circulante. Então, aqui a empresa está adquirindo um ativo não circulante, um ativo imobilizado. Então, a empresa está comprando, beleza? E houve esse pagamento por essa aquisição. Então, quando a gente fala em imobilizado, nós falamos na atividade de investimento, beleza? Como a empresa está fazendo um pagamento, ou seja, ela está desembolsando esse valor da sua conta bancária ou do seu caixa, então a gente vai lançar aqui na atividade, de investimento, e vai ser aí uma redução na conta de investimento, beleza? Tranquilo essa número 1, esses conceitos, pessoal? Alguma dúvida com relação ao número 1? Bem fácil, né? Então, vamos seguindo aqui. Nessa daqui, pessoal, diferente da atividade 1, a gente vai identificar através das modificações patrimoniais aqui qual é a atividade que vai fazer com que haja entrada ou saída dentro desse fluxo de caixa, tá? Essa atividade é mais para que vocês se lembrem o que é que representa cada atividade, tá bom? Então, vamos lá. Identifique nas demonstrações contábeis da CIA a seguir se a variação do saldo de caixa decorre das atividades operacionais, das atividades de investimento ou das atividades de financiamento. Então, aqui a gente tem a primeira demonstração, o primeiro balanço patrimonial, né? Que foi aí a integralização de capital de 10 mil no caixa e, como consequência, o capital social de 10 mil. No evento A, nós temos, no ano de X1, a CIA realizou um aumento de capital social em dinheiro no montante de 8 mil. Então, esse dinheiro veio lá dos sócios que integralizaram mais 8 mil em capital social, tá? Então, essa atividade, essa integralização de capital social, ela é de atividade de financiamento, ou seja, ela está envolvida com terceiros, ela vem de uma pessoa de fora da empresa. Então, na letra A atividade é de financiamento. Na letra B, durante o ano de X2, a CIA captou um financiamento de longo prazo no montante de R$ 4.500. Bom, pessoal, também temos a atividade de financiamento. Conforme eu já falei com vocês, todo aquele recurso que entra ou sai e que tem característica de ser de posse de terceiros, a gente vai caracterizar, a gente vai fazer os lançamentos como a atividade de financiamento, beleza? Letra C. Durante o ano de X3,
a CIA A auferiu receitas à vista no montante de R$500 e incorreu em despesas à vista no valor de R$200. Aí mostra aqui a demonstração do resultado do exercício, beleza? E o lançamento dessa variação dentro do caixa, tá? Então, aqui, pessoal, ela tem a ver diretamente com a atividade da empresa, ou seja, receitas lá do que for a atividade dela e as despesas que são também inerentes à atividade dela. Então, a gente vai ter a atividade operacional aqui, que vai fazer a variação do meu fluxo de caixa, beleza? Letra D. Em X4, a CIA A comprou um equipamento por 6.000 à vista, né? Então, ela comprou lá um equipamento, um imobilizado, tá? Por 6.000 à vista. Então, essa atividade aqui que fez com que o meu fluxo de caixa diminuísse é a atividade de investimento, beleza? Porque é onde a gente vai fazer essa apuração dentro da demonstração de fluxo de caixa sobre as atividades de investimento que se referem aí basicamente a imobilizados, tá? Tem outras variações também de característica de investimento, mas a grande maioria delas se refere a investimento, a imobilizado mesmo. Letra E. Em X6, a CIA A distribuiu e pagou dividendos no montante de 150. Aí mostra o balanço patrimonial, né? Em 31/12 de X6. Então, pagamentos de dividendos, como eu já falei com vocês, tem característica de posse de terceiros, né? Então, a gente coloca isso aí no fluxo da atividade de financiamento, ok? Então, esse acontecimento, ele vai reduzir no meu fluxo de caixa, a atividade de financiamento em 150. Beleza, pessoal? Alguma dúvida na questão 2? Opa. Tranquilo? Então, vamos seguir o baile. Vamos lá. Elaboração da DFC. Agora o bicho vai pegar. A CIA brasiliana iniciou suas atividades em 30/12 de 2007, quando os sócios efetuaram a integralização em dinheiro de R$10.000, beleza? Então, temos lá o balancinho patrimonial, 10.000 em caixa, 10.000 em capital social, ok? Agora, durante o ano de 2008, a empresa efetuou as seguintes transações econômicas. Então, teve uma compra de terrenos à vista no valor de R$6.500. Essa aqui, vamos colocando aqui as atividades, só para a gente não esquecer lá na hora de montar. Então, terreno é imobilizado, a atividade de investimento, ok? Vamos lá. Vou colocar em amarelinho aqui. Opção obtenção de um empréstimo bancário de 4.500. Então, atividade de financiamento.
Vocês colocando essa caracterização no lançamento, depois fica mais fácil de vocês lançarem aqui no fluxo de caixa, tá? Depois você só tem que lembrar do que é acréscimo e o que é redução, tá? Então, vamos continuar. Receita de serviços de 16 mil, sendo 12 mil à vista e 4 mil a prazo. Esse é um ponto onde vocês precisam observar, tá bom, pessoal? Dentro do meu fluxo de caixa desse ano em específico, 2008, eu vou considerar apenas os recebimentos à vista. Por quê, professora? Porque nós estamos falando de demonstração de fluxo de caixa. O que envolve a demonstração de fluxo de caixa são as contas das disponibilidades, ou seja, caixa, bancos e investimentos como aplicação financeira com resgate automático. Então, é tudo aquilo que já está convertido em dinheiro, tá? Então, essa parte do a prazo, ela não vai entrar lá no nosso cálculo, tá? Ela vai ficar de fora, porque ela é uma venda a prazo, tá? E aqui, então, esses 12 mil vão entrar no nosso fluxo de caixa, porque ele foi um recebimento em dinheiro, um recebimento à vista. Essa atividade é uma atividade operacional, ou seja, tem tudo a ver com a atividade da empresa, tranquilo? Vamos seguindo. Despesas operacionais no montante de 7 mil, sendo que 6 mil foram pagos e 1.000 serão pagos no próximo período. Aqui nós vamos ter a mesma caracterização. Deixa eu pintar aqui de amarelo. Depois eu mando para vocês, pessoal, essa atividade corrigida para vocês darem mais uma olhada, caso vocês tenham dúvida. Voltando ao assunto, eu estarei enviando para vocês, nós temos aula na terça-feira, não é isso? Eu estarei enviando para vocês na terça-feira uma nova atividade de demonstração de fluxo de caixa, essa sim para vocês me enviarem numa data que eu vou marcar, possivelmente até na sexta-feira, porque eu acredito que na próxima semana já vai ter aí certinho as datas das nossas provas da P2, tá bom? Então, continuando. Nós temos aqui, então, a atividade operacional, beleza? Aqui no pagamento das despesas operacionais, então, a gente vai considerar os 6 mil que já foram pagos, tá? E os R$1.000 que não foram pagos ainda, que vai ser pago no próximo período, a gente não vai considerar no nosso fluxo de caixa agora. Como o próprio nome já diz, despesas operacionais, a atividade é operacional. Tranquilo? Vocês estão escutando meu cachorro latir aí? Pagamento de dividendos no valor... Tô escutando os cachorros latir e os meninos gritar, né? E olha que eu tô trancada aqui dentro de um quarto para poder dar aula para vocês, senão eu não consigo. O negócio aqui em casa é barulhento. Então, nós temos aqui o pagamento de dividendos no valor de R$2.400, tá? Então, isso aqui já foi pago, beleza? Então, nós vamos considerar isso aqui como atividade de financiamento, porque tem característica de posse de terceiros, ok? Agora, pessoal, opa, o que eu fiz aqui, Jesus? Espera aí, valei-me. Agora, pessoal, a gente vai só montar a nossa demonstração de fluxo de caixa, ok? Vamos lá. Então, aqui eu tenho o primeiro ponto, que é o fluxo de caixa das atividades operacionais. Então, dentro daquele cenário nosso lá, o que aconteceu que a gente caracterizou como atividade de operacionais? Perdão. Tem aqui os 12 mil
da receita de serviços, que foi uma entrada no nosso caixa, ok? Então, eu vou lançar aqui, ó, receita de clientes, 12 mil, beleza? E também temos lá aquelas despesas operacionais, né? Que era de 7 mil, cadê ela? Tá aqui. Que era de 7 mil, porém, somente 6 mil foi pago, né? Então, eu só vou considerar os 6 mil. Então, de minhas atividades operacionais, eu terei 12 mil de recebimento de clientes, beleza? E 6 mil que eu paguei referente às minhas despesas operacionais. Ou seja, o recebimento é um acréscimo no meu caixa e o pagamento das despesas operacionais é uma saída do meu caixa. Então, como é que vai ficar o meu caixa líquido das atividades que se referem à parte operacional? 12 mil de receita, menos 6 mil de despesa operacional, o caixa líquido da atividade operacional é de 6 mil reais. Tranquilo? Beleza, né, jovens? Vamos continuar. Vamos agora, então, para o nosso fluxo de caixa de investimentos, tá? Nosso fluxo de caixa de investimentos, nós temos apenas aqui a compra do terreno à vista no valor de 6.500, né? Então, vamos lançar esse bicho lá na nossa atividade de investimento. Abrimos aqui um fluxo de caixa da atividade de investimentos, colocamos aqui compra de terreno, aquisição de terreno, a nomenclatura fica por conta de vocês, tá bom? E aqui, pessoal, ele vai ser uma saída do meu caixa. Por quê, professor? Porque o enunciado lá está me dizendo que houve a compra desse terreno que foi pago à vista, foi pago 6.500. Então, saíram esses 6.500 de alguma das minhas contas das disponibilidades, ok? Então, ele vai ser negativo aqui nesse caso, menos 6.500, ok? Caixa líquido das atividades de investimento, menos 6.500 reais. Bom, pessoal, observem que o fluxo de atividades de investimento ele ficou negativo. Pode isso, professor? Pode. Por quê, pessoal? No final, quando a gente fizer a soma das entradas e a dedução das saídas, a gente vai ter o saldo das nossas disponibilidades tal qual está lá no nosso balanço patrimonial, tá? Então, pode dar final lá da variação, pode dar negativo? Pode. Isso quer dizer que a empresa está usando muito possivelmente limite de cheque especial para cobrir essas atividades. Só para que vocês entendam essa composição dos saldos, tá? No final, eu digo aqui, tá, pessoal? Nesse acerto aqui, tá bom? Mas ainda vamos chegar lá. Então, aqui nós temos no fluxo de investimentos, menos 6.500, que foi a aquisição, a compra à vista do terreno do imobilizado. Próximo passo agora é a gente identificar lá quais são as movimentações que se referem às atividades de financiamento, ou seja, característica de posse de terceiros. Então, lá nós temos as seguintes situações. Nós temos um empréstimo bancário que foi adquirido no valor de 4.500, né? Fazendo com que esses 4.500 seja somado na minha conta de disponibilidades, ok? E temos também o pagamento de dividendos no valor de R$ 2.400, né? Então, pagamento a gente já sabe que é um dinheiro que está saindo do nosso caixa, do nosso fluxo, beleza? Então, vamos lançar isso aqui no nosso DFC. Temos lá no fluxo das atividades de financiamento, tá? Empréstimos contraídos no valor de 4.500, somando
pois esse dinheiro entrou no meu banco ou no meu caixa, não sei, nas minhas disponibilidades, tá? E o pagamento aí da distribuição dos dividendos ou distribuição de sobras. Esse valor estará sendo deduzido do meu fluxo de caixa de atividades de financiamento, tá? Pois ele saiu da empresa para remunerar os sócios. Então, meu caixa líquido das atividades de financiamento vai ser 4.500 menos 2.400, caixa líquido 2.100 com relação a atividades de financiamento. Ok? E aqui nós temos o acerto, vamos dizer assim, do caixa, né? Do fluxo de caixa, do caixa e equivalente de caixa, que são bancos e aplicações com resgate automático. Então, aqui seria o saldo inicial. Lá na primeira linha do enunciado, nós temos o balanço lá do ano primeiro, né? Do ano X7, se eu não me engano. Em que o caixa está com 10 mil reais, beleza? Vamos olhar lá. Tá aqui, ó, pessoal. Então, esse aqui é lá o saldo inicial, beleza? 10 mil reais. E aqui, opa, passei. E aqui, pessoal, é quanto dá lá a nossa variação em termos de caixa e equivalentes do final do exercício, né? Então, no final do exercício, para vocês fazerem essa conferência, o seu balanço patrimonial ele deve estar lá na conta de caixa, bancos e resgate automático, aplicação de resgate automático, com esse saldo aqui. Esse saldo aqui, pessoal, é a composição do quê? Vamos compor ele aqui do lado. Dos 10 mil, deixa eu ver se eu consigo digitar aqui, se não vai atrapalhar a atividade. Vai atrapalhar. Somar aqui. Somar aqui embaixo, tá? Os 10 mil do saldo inicial, mais 6 mil das atividades operacionais, caixa líquido, mais, aliás, menos, né? 6.500 do caixa de atividades de investimento e mais 2.100 das atividades de financiamento, tá? Então, ele vai dar um total aí de 11.600, beleza? É 6.500 mesmo? Deixa eu ver aqui. Beleza. E aí, pessoal, aqui no final nós temos a nossa variação líquida do caixa, né? Ou seja, a quantidade é o valor que esse caixa flutuou, a diferença entre o saldo inicial e o saldo final, tá bom? Então, aqui nesse caso, nós temos R$ 1.600 de flutuação para mais da nossa demonstração de fluxo de caixa. Entendido? Alguma dúvida com relação à atividade 3? Para mim tá tranquilo, professora. Bem fácil, né, pessoal? Por enquanto sim. Vamos dar sequência, então. É só vocês três que estão assistindo a aula, é? Cadê o resto do povo, minha gente? Vai saber, professora. Eu acho que terminando esse semestre aqui, eu acho que nossa sala vai ficar com uns 3, 4, 5 alunos só, viu? Porque a grande maioria aí não vai fazer o próximo semestre, não, se continuar assim online. Por quê, homem? Tá muito Ó, já ruim? desistiu mais 3. Não sei se a senhora percebeu. E tem muita Como é gente que é? Não desanimada, viu? entendi. Já É? desistiram mais 3, né? Dessa turma que já era pequena. Sério? E muita gente desanimada. Porque assim, a aula da senhora é boa, a gente entende, é perfeita, tá?
ótimo, 100%. Para mim, por exemplo, é a mesma coisa de eu estar na sala de aula. Mas tem muito professor aí que não dá aula, ou às vezes grava, então não está levando a sério. A gente não está aprendendo, na verdade. É o que eu falei para a senhora aquele dia. Entendo, sim. Assim, eu não entendi, acho que eu acredito que se a faculdade padronizasse para todos os professores, né? Tipo, vou disponibilizar uma plataforma X para que vocês deem aula. Seja pelo Skype, que assim, na minha experiência particularmente, em todas as turmas eu dou aula pelo Skype, tem funcionado bem. Salvo, claro, os dias que a internet tá meio ruim, mas aí é uma coisa que foge da nossa alçada, né? Aí a gente não consegue mexer muito. Mas, para mim, pelo menos, das disciplinas que eu dou, tanto teóricas quanto práticas, tem funcionado bem o Skype. É Ah, uma sem dúvida. ferramenta que você pode gravar, depois você disponibiliza, o aluno consegue tirar dúvida em tempo real. Então, assim, é bem tranquilo mesmo. A gente até usou sua aula como exemplo para os outros professores, que para dar aula pelo Skype, que está sendo bem melhor, né? Do que Classroom, outros aplicativos aí que é muito ruim. Porque, assim, aí o que que acontece? Cada professor quer uma plataforma, ou domina um tipo de plataforma, né? E acaba que o aluno fica meio perdido realmente. Eu acredito que se a faculdade padronizasse isso, quer seja pelo Skype, quer seja pelo Zoom, porque o Zoom também funciona bem, tá? Só que o Zoom tem aquela questão que você tem que instalar um aplicativo próprio, ele tem um horário pré-definido, né? E o Skype já não tem isso. Você pode gravar a reunião aí do tamanho que você quiser e ele grava para você, você consegue disponibilizar. Então, eu acredito que é uma ferramenta bem tranquila para os professores trabalharem, né? Entendi, celular é complicado. Mas tem Skype pelo celular, dá para assistir, né? Dá para pegar. Ou então, depois, como eu disponibilizo lá no YouTube, também vocês conseguem pegar bem tranquilo, isso aí. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar aí a nossa correção da nossa atividade. É uma pena que vocês estão me relatando, né? É difícil para os professores também, é difícil para a instituição. Eu acredito que é um momento que ninguém nunca passou nem perto do que está acontecendo, né? Ainda mais em Luiz Eduardo, assim, que a gente percebe todos os dias está havendo um aumento exponencial dos casos. Eu, particularmente, acredito que as aulas não vão voltar tão cedo. Essa é a minha opinião, tá? Até mesmo para que a gente fique, assim, mais resguardado, né? Porque, imagina, à noite era muita gente lá na faculdade, então um risco bem grande, as pessoas viajam o tempo todo, né? E mesmo a gente tomando cuidado, ainda fica propício a pegar alguma coisa disso aí. Eu mesmo tô bem paranoica, assim, com relação à transmissão e coisa e tal. Em alguns clientes a gente não tá indo mais, a gente tá fazendo home office ou reuniões por Skype, tudo bem tranquilo. E todo lugar que eu vou é de máscara, é de luva, é álcool em gel toda hora. Eu já tô quase bebendo álcool em gel já, pra vocês terem ideia. Então, bem complicado, assim, bem complexo. Mas, enfim, vamos trabalhando conforme Deus nos permite, né? Eu só acredito que todos os lados têm que entender essa situação que é atípica, né? E a gente procurar aí um meio termo que seja bom para todos, né? Aí fica bom. Então vamos continuar, pessoal. Nós temos aí a número 4.
monte a DFC de acordo com os seguintes eventos. Então, a gente tem o saldo inicial do caixa, que é de 15 mil, e o saldo inicial do Banco Bradesco, que é de 13 mil. Então, aqui a gente já tem aí duas contas das disponibilidades, né? Então, já dificultou um pouquinho. Tem o saldo inicial do caixa, que é de 15 mil, e o saldo inicial do banco de 13 mil. Letra B. Foi integralizado o capital social no valor de 30 mil reais no banco, beleza? Então, atividade de investimento. Aqui, no caso, deixa eu colocar aqui, vai ser o saldo que a gente vai colocar lá no final da nossa DFC, ok? A gente vai colocar aqui, ó, pessoal. A soma dos dois, beleza? Lá no caixa e equivalentes de caixa. Então, a integralização do capital é uma atividade de financiamento. Vou colocar aqui um maisinho para a gente saber que ela vai aumentar. Opa! Saber que ela vai aumentar, né? Lá o nosso fluxo de atividades de financiamento. Foram feitas vendas à vista neste mês, no total de 350 mil reais, sendo que 50% foi em dinheiro. Então, 50% foi à vista. Então, aqui, ó, a atividade operacional, beleza? E é um maisinho também, porque está entrando 50% desse valor. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Eu não sei por que eu mexo aqui nesse troço. Aqui. Vamos lá. Aqui, pessoal, então, foi feitas as vendas à vista, tá? De 350 mil. Então, não tem que considerar 50%, não. Tá? Aqui tá dizendo que 350 mil foi venda à vista e que 50% desse valor foi em dinheiro. Então, teoricamente, 50%, se a gente fosse fazer o razonete lá, por exemplo, 50% desses 350 mil teriam que ser lá na conta caixa, porque foi em dinheiro. Mas aqui no nosso fluxo, o que vale é a característica da atividade, que nesse caso aqui, independente de ser em dinheiro ou transferência bancária, vai ser atividade operacional e fator de aumento do meu caixa, beleza? Foi adquirido um veículo à vista no valor de 18 mil reais. Então, aqui, atividade de investimento e vai ser menos, né? Eu estou reduzindo aí o meu fluxo de caixa, pois eu desembolsei esse valor dentro do meu caixa ou banco. Letra E. Foram pagas despesas operacionais no valor total